E se vê hoje as ruínas deixadas pelos terremotos que destruiu a cidade completamente. Então isto mostra o desagrado de Deus àquela cidade pagã, que não quis aproveitar da oportunidade dada por Deus, através da pregação do Evangelho que chegou a ela por fiéis testemunhas. Meus irmãos, por outro lado, nós entendemos, segundo o que diz na Bíblia Sagrada, que houve em Éfeso homens de Deus, homens fiéis, discípulos, apóstolos fiéis, à semelhança de Áquila, Priscila, Tíquico, Timóteo e outros homens de Deus, que ali estiveram, que ali pregaram, que ali proclamaram o Evangelho. Mas segundo o que diz a Bíblia também, houve ali elementos nocivos àquela igreja. E esses elementos nocivos àquela igreja ofereceram severa resistência aos verdadeiros apóstolos que ali passaram proclamando o Evangelho, proclamando a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus, nós entendemos que ali em Éfeso, Paulo enfrentou o centro do ocultismo e a magia. Era uma cidade, como eu disse, idólatra ao extremo. Jesus Cristo, quando escreveu aquela carta e endereçou a igreja de Éfeso, você pode meditar, analisar, refletir, que na carta endereçada à igreja de Éfeso, Cristo mencionou nada menos que 9 qualidades louváveis que ele encontrou naquela igreja. Mas nem por isso, prezados irmãos, o Senhor podia desculpá-la pela falta do amor que lá existia. Com isto nós entendemos que apesar de qualquer esforço da nossa parte ou da igreja, ou apesar de qualquer grau de sinceridade, gravíssimo é a nossa situação espiritual se deixarmos o primeiro amor. Por mais que a igreja se esforça, por mais que a igreja tenha um grau de sinceridade, nós entendemos aqui que gravíssimo é a situação espiritual da igreja se nela faltar o primeiro amor. Na carta endereçada a Éfeso, o Senhor falou: olha, eu vejo as suas obras, eu vejo o seu trabalho, eu vejo a sua paciência, eu vejo até que vocês colocam em prova aqueles que dizem ser apóstolos e não são. Sei que no meio de vocês não há a doutrina dos nicolaítas. Estou vendo a paciência de vocês, o trabalho de vocês, o esforço de vocês. Vejo tudo de bom que vocês estão fazendo, o que você está fazendo à igreja de Éfeso. Depois que o Senhor, na carta redigida à igreja, depois que ele mencionou nada menos que 9 qualidades louváveis, ele disse: mas tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Deus está dizendo, irmão, que ele vê tudo que você faz. Não precisa a igreja lançar em rosto o que faz. Não precisa o crente lançar em rosto o que faz de bom.
se ele é um bom crente ou se ele é um mau crente, se ele é sincero, se ele é fiel, se ele é honesto, se ele é trabalhador, se ele se esforça, não precisa lançar em rosto. Deus está vendo tudo. Deus está vendo o teu louvor, Deus está vendo a tua paciência, Deus está vendo o teu trabalho, Deus está vendo o teu esforço, Deus está vendo tudo de bom que você faz. Se você é um bom crente, Ele está vendo. Todavia, Ele não vai desculpar a igreja por essas qualidades até louváveis, se nela faltar o primeiro amor. Ele falou, ele disse: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Louvado seja Deus. Quantos irmãos que dizem: mas eu sou um crente bom, eu luto pela obra, eu me esforço, eu vou na igreja, eu sou sincero ao Senhor. Mas será que você não deixou o primeiro amor? Essas qualidades louváveis o Senhor viu na igreja de Éfeso. O Senhor viu o trabalho, a fé, o esforço deles. O Senhor viu tudo. Mas Ele disse: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Aleluia. Irmãos, na vida de um casal recém-casado, preste atenção nessa ilustração que vai te ajudar muito. Na vida de um casal recém-casado, há uma ilustração para nos despertar sobre o sentido primeiro amor. Duas moças trabalhavam juntas em uma fábrica de tecidos. Uma delas viajou, foi passar um tempo fora, foi passar as férias fora, ficou um bom tempo fora. Quando ela retornou para a sua cidade, ela procurou a sua amiga de trabalho e disse: Ruth, você ainda trabalha na mesma fábrica de tecidos? Ela disse: não, eu parei de trabalhar, eu me casei, estou cuidando do meu marido, da minha casa, deixei de trabalhar. Apesar de que ela agora estava trabalhando muito mais em casa do que na fábrica, quando ela trabalhava na fábrica de tecido. Mas ela nem sentia que estava trabalhando mais, porque ela estava lidando por alguém a quem ela amava muito, que era o seu marido. Ela amava o seu marido, ela cuidava do seu marido, cuidava da casa, cuidava de tudo. De manhã, quando o marido ia sair para o trabalho, ela levantava, preparava tudo, o acompanhava até o portão da rua e não saía de lá enquanto seu marido não desaparecesse pela rua. Quando ele sumia ao longe, ela fechava o portão, voltava para a sua casa e ia cuidar dos seus afazeres. Quando ia chegando a hora do seu marido chegar em casa, ela corria para o portão e ficava esperando o seu marido, a quem ela muito amava. Quando ele apontava, ela já ficava com o portão aberto lhe esperando. E quando ele chegava, ela o encontrava com um forte abraço e o acompanhava até ao jantar. Foram passando os dias, as semanas, os meses, foram se passando os anos. E aquela esposa foi deixando esfriar aquele amor primeiro. Ela cuidava da casa muito bem, das louças, das roupas, mas foi esquecendo do esposo. Aos poucos, ela foi esquecendo. Já não se preocupava mais com ele.
Quando ele saía de manhã para o serviço, ela já não se levantava, já não o acompanhava até o portão, como antes. Quando ele chegava do serviço, já não a encontrava mais no portão lhe esperando, e ela já não lhe recebia mais com um abraço, com aquela dedicação. No entanto, a casa estava sempre limpinha, a roupa lavada, as louças sempre no seu devido lugar. Mas nem por isso o esposo a desculpou da falta de amor. Certo dia ele chegou para ela e disse: minha esposa, eu estou muito triste. Por que você está triste? Porque você já não me ama mais como você me amava. Você esqueceu de mim. Você está ocupada com tantas coisas, mas esqueceu de mim. A casa é bonita, está sempre limpinha, sempre encerada, tudo bonitinho, mas você esqueceu de mim. Eu não estou contente. Você já não me acompanha mais até o portão, e já não me espera mais quando eu estou para chegar, e já não me recebe mais com aquele abraço. Estou triste. Meus prezados irmãos, foi desta maneira que aconteceu com a igreja de Éfeso. O noivo, Cristo, continua com seu amor ardente, mas a noiva, a igreja, deixou esfriar o seu primeiro amor. Tem qualidades louváveis. Há qualidade na vida de alguns crentes. Parece que ele faz tudo direitinho. Parece que está em paz com Deus. Parece que está em ordem. Parece que a sua vida está no devido lugar. Mas o Senhor está reclamando esta noite. Apesar das qualidades louváveis que Ele vê na sua vida, mas Ele está dizendo que não vai desculpar você pela falta do primeiro amor. E na carta que o Senhor redigiu à igreja de Éfeso, Ele diz: lembra-te de onde caíste e arrepende-te, porque senão eu vou remover o seu castiçal do seu lugar. Aleluia. Vamos parar para mencionar, para refletir. Obreiros, será que somos aquele obreiro de antes? Será que somos aquele obreiro de antigamente? Deus vê as nossas qualidades louváveis. Deus nos vê no púlpito, Deus nos vê pregando, Deus nos vê constantemente na igreja. Aleluia. Será, meus amados irmãos, que nós temos sido aquele crente que éramos no início da nossa conversão, quando ardia em nossos corações o fogo do primeiro amor? Será que ainda está ardendo no seu coração, irmã, o fogo do primeiro amor? Será, irmão, que está ardendo no seu coração o fogo do primeiro amor? Paramos para refletir. Somos aquele crente fervoroso de antigamente? Somos o mesmo crente fiel e dedicado a Deus como éramos no início da nossa conversão? Será que somos aquele crente que quando chegava a hora de vir para a igreja, não via nem a hora, ele não via nem o dia passar, aquela vontade de estar na igreja, aquela vontade de chegar na igreja, e quando você chegava, você não ficava conversando, andando para lá e para cá, batendo papo com um, batendo papo com o outro, não. Você já chegava, fazia questão de chegar mais cedo, ajoelhava na frente do altar, curvava a sua cabeça, ou levantava os seus olhos ao céu e começava a orar.
E ali você começava a chorar, e o Espírito Santo descia, porque o céu se abria, e você mergulhava na graça, você era imergido na plenitude do Espírito. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, vamos parar para mencionar, para refletir se realmente nós somos o que éramos no início da nossa conversão. O Senhor está dizendo: eu sei as tuas obras. O Senhor está dizendo: eu conheço a sua vida. O Senhor está dizendo: eu sei das qualidades boas que você tem. Eu sei das qualidades louváveis que você tem. Cristo mencionou nada menos que 9 qualidades que ele viu na igreja de Éfeso. Entenda, por favor, eu vou repetir, mas nem por isso, nem pelas 9 qualidades louváveis que ele viu na igreja de Éfeso, ele a desculpou da falta do primeiro amor. Ele disse: tenho contra ti. Ele disse: tenho contra ti, porque esqueceste o primeiro amor. Irmãos, hoje nós vamos ter que voltar ao que éramos antes. Hoje vamos ter que voltar ao crente que éramos antes, no início da nossa conversão. Deus quer que você volte ao primeiro amor. Ele disse: vê onde caíste. Ele ainda dava uma oportunidade para a igreja de Éfeso, quando ele disse: veja onde caíste, arrepende-te pois, levanta, arrepende-te pois, porque se não se arrepender, eu removerei o seu castiçal do seu lugar. Aleluia, louvado seja Deus. Onde foi que você caiu? Onde foi que você caiu, irmão? Lembra-te e levanta hoje. Levanta hoje. Profeta Isaías, Deus falou através do ministério do profeta Isaías: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Aleluia. Dá para analisar? Dá para analisar? Vamos sentir esta noite. Aliás, vamos voltar a sentir esta noite o fogo do primeiro amor. Meus irmãos, quais são os que têm deixado o primeiro amor? Quais? Primeiro, os que servem a Deus só exteriormente falando. Os que servem a Deus só da boca para fora, só do lado de fora. Você olha para ele e diz: ele é um crente fiel, roupa direitinho, devidamente bem vestido, uma roupa decente, cabelinho no jeito. Você olha para ele, aparentemente é um crente fiel, mas interiormente falando, ele não é um cristão. Ele serve a Deus só no exterior. Esses já deixaram o primeiro amor. Aleluia. Quais são os que têm deixado o primeiro amor? Os que não sentem temor em pecar em coisas consideradas insignificantes. Tem gente que fala: ah, mas é um pecadinho pequenininho, é um pecado insignificante. Segundo a Bíblia Sagrada, prezados irmãos, o resultado, contudo, dos pecados considerado insignificante é a infelicidade. Sabia? É a infelicidade. A infelicidade é o resultado dos pecados considerados insignificantes.
Lembremos de Davi, que só olhou para Batseba. Só olhou para Batseba. E o resultado foi a infelicidade. Lembremos ainda de Acã, que tomou uma cunha do despojo. Também foi para a sua infelicidade. Lembremos de Adão, que não comeu todo o fruto do Éden. Também resultou na sua infelicidade. E lembremos da mulher de Ló, que simplesmente olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Os pecados considerados pequenininho, considerado insignificante, o resultado dos tais é a sua infelicidade. E o que vai condenar a igreja, o que vai condenar o crente, muitas vezes não é o pecado grande, porque o pecado grande você foge dele, mas é aquele pecado considerado insignificante, que você o pratica só depois que deixa o primeiro amor. Aleluia. Eu não sei se tem alguém preocupado aqui esta noite, mas parece que tem alguém preocupado aqui esta noite. Não se preocupa não, porque a Bíblia diz que o Senhor ama ao que corrige. O Senhor corrige e castiga a todo quanto ama. Esta palavra é para fazer o crente voltar ao primeiro amor e sair daqui cheio da graça, cheio de poder, cheio da unção de Deus, revestido da glória. Aleluia! Você está sentindo a presença de Deus? Quais são os que têm deixado o primeiro amor? Quais? Os que nada sentem ao ausentar-se dos cultos. Os que nada sentem ao ausentar-se dos cultos. Você se lembra que você tinha facilidade de vir na igreja, de vir nos cultos? Você se lembra que você tinha facilidade de vir na doutrina? Você se lembra que você tinha facilidade de vir no culto de Santa Ceia? Você lembra que você tinha facilidade de vir na igreja? Não era necessário o pastor obrigar, não era necessário o pastor ameaçar até de punição. Você tinha prazer de estar na igreja, e o dia que você faltava da igreja, você sentia aquela tristeza: meu Deus, eu faltei hoje, mas amanhã eu vou. Os que nada sentem ao ausentar-se dos cultos também já deixaram o primeiro amor. Quais são os que têm deixado o primeiro amor? Aqueles que não oram em secreto com Deus e se esqueceram dos cultos domésticos. Você se lembra que antes você reunia a sua família e você fazia um culto com a sua família, e você lia a Bíblia com a sua esposa, seus filhos. Você reunia a esposa, os filhos, fazia aquele culto doméstico, você lia a palavra, você ajoelhava ali, orava com a família e depois ia repousar. Chegando no seu quarto, você orava em secreto com Deus. E hoje já não tem mais isto. Hoje já não tem mais isto. Hoje você já não ora mais em secreto com Deus. Você esqueceu do culto doméstico. Você não reúne a família, não lê a palavra, não ora com a família. Esqueceu do culto doméstico e das orações secretas com Deus. E por isso Deus está reclamando, assim como Ele reclamou com a igreja de Éfeso: vejo todas as qualidades louváveis, mas tenho contra ti que esqueceste o primeiro amor. Deus quer que nós voltemos ao primeiro amor. Quais são os que têm esquecido do primeiro amor? Os que não se esforçam por levar o próximo a Cristo. Sabe que tem crente que não se esforça
para levar o próximo a Cristo. Não se esforça para levar o próximo ao conhecimento de Jesus Cristo, aos pés de Jesus Cristo. Estes também, segundo a palavra de Deus, já esqueceram, já deixaram o primeiro amor. Outra coisa, prezados irmãos, para não levar a vida murmurando, mas é para levantar a sua mão, olhar para o céu e dizer: Senhor, santifica a minha vida, Senhor, renova a minha vida, Senhor, eu quero, aleluia, o céu. Louvado seja o nome de Jesus. Aqueles que querem tirar o argueiro do olho do seu irmão, mas esquece da trave que está no seu olho, esses também já deixaram e esqueceram o primeiro amor. Aqueles que dizem ser crente, mas não têm o testemunho do verdadeiro cristão, esses também já esqueceram, já deixaram o primeiro amor. Aqueles que estão com o pecado escondido dentro da igreja e não confessa para o arrependimento, esses também já esqueceram, já deixaram o primeiro amor. Aqueles que dizem que amam a Deus, mas odeiam o próximo, dizem que amam a Deus, mas odeiam o seu próximo, esses também já esqueceram, já deixaram o primeiro amor. Aqueles que dizem estar ligados na videira, isto é, estar ligado em Cristo, mas não produz fruto, esses também já esqueceram do primeiro amor. Aqueles que não se santificam no corpo, na alma e no espírito, já esqueceram do primeiro amor. Aqueles que dentro da igreja parece crente, mas fora da igreja é escândalo para o evangelho, vive escandalizando a palavra de Deus, esses também já deixaram o primeiro amor. Irmãos, aqueles que choravam e hoje já não choram mais, e hoje já não choram mais, também já esqueceram o primeiro amor. Hoje todo mundo aqui vai chorar diante de Deus. Vai voltar a ser aquele crente chorão que você era. Aquele crente que chegava na presença de Deus e parecia que ia derreter na presença de Deus. Aquele crente que quando ouvia a palavra, quando Deus começava a falar, ele começava a chorar. Quando uma irmã vinha na frente e cantava com inspiração do Espírito Santo, ele já chorava lá no banco. O pastor pregava uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo, ele chorava, as lágrimas rolavam no seu rosto. O pastor dava uma mensagem de exortação doutrinária, ele já chorava, recebia aquela palavra, parece que comia aquela palavra. Hoje o pastor dá uma mensagem de exortação, o crente sai da igreja nervoso, murmurando e até dizendo: o pastor só pregou para mim, o pastor só visou a minha vida. O pastor não conhece a vida de ninguém, mas Jesus Cristo conhece a vida de todos nós, e a palavra dele, é ele quem fala. Aleluia, louvado seja Deus. Hoje em dia, prezados irmãos, o pastor da igreja já não pode mais corrigir os crentes dentro da palavra, porque os crentes já não aceitam mais. Os crentes não querem mais aceitar a correção. Os crentes não querem mais aceitar a disciplina. Se o pastor vai disciplinar o crente, é perigoso o pastor apanhar, porque o crente já não aceita mais a disciplina. Deixou, esqueceu o primeiro amor. Antigamente não era assim. Antigamente não precisava ninguém ver o seu erro. Quando você, por um descuido, você fracassava, você chegava na igreja, ia logo procurando o pastor da igreja e dizia: pastor, pelo amor de Deus, eu descuidei, eu errei, eu pequei contra Deus, e já começava a chorar e caía de joelho e pedia perdão a Deus. Hoje em dia não é assim. Quando os crentes estão com o pecado escondido dentro da igreja, Deus fala com ele através da palavra, mas o pecado continua
ao escondido. Deus fala com ele para ele levantar, confessar e se arrepender, mas ele prefere ficar com o pecado escondido. E chega no dia da Santa Ceia, ele participa da ceia do Senhor, ele pega no cálice, ele pega no pão e participa sem nenhum temor. Esses deixaram o primeiro amor, está correndo risco. Se não se arrepender, se não levantar, Deus vai remover o seu castiçal do seu lugar. Ele está dizendo: eu removerei o seu castiçal do seu lugar. Oh, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Shandei diante la malabastei. Ashane mahaste clama labastei andechas. Onde clama labastei. Sharamalabahaste clama labastei. Chomalaste ande clama labastei. Shalamai de clama labastei ande palabachas. Embalabastei de ande clama labachas. Aleluia. Oriande la manamanica malabachas. Ande clama labachei, ande clama labachai. Aleluia. Oh, que glória. Levanta a mão e glorifica o nome deste Deus que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Embalabastei, ande clama labachai. Aleluia. 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 Meus irmãos, Deus falou com esta igreja neste momento em mistério santo. Deus falou em mistério e pôde me dar o discernimento deste mistério neste momento. Deus falou da seguinte forma: meus filhos, eu sou o Deus que falo convosco. Aleluia, aleluia. E Deus falava mais: esta mensagem é só de exortação. Arrepende-te e eu serei contigo. Orianda labasterianda labai. Hoje muita gente vai chorar na presença do Senhor. Meus irmãos, um minutinho mais. Pode ser, irmão, pode ser. Olha, há muitos crentes que não sabem o valor de uma lágrima na presença de Deus. Por isso já não chora mais. Não chora na oração, não chora na pregação, não chora no louvor. Endureceu o coração, esqueceu o valor de uma lágrima. Escutem, por favor, um minutinho só. Um minutinho só. Se você tivesse a oportunidade, se você tivesse a oportunidade de chegar para Ana, mulher de oração, e você perguntasse para Ana: Ana, qual é o valor de uma lágrima? Ana responderia para você. Você poderia perguntar diferente: Ana, quanto lhe valeu uma lágrima? E ela responderia para você: uma lágrima me valeu um filho profeta. Amém? E você chegasse para Esther e fizesse a mesma pergunta para Esther, dizendo: Esther, quanto te valeu uma lágrima? Ela diria: valeu-me o livramento de um massacre do povo judeu. Você poderia chegar para Ezequias
E poderia perguntar para Ezequias: Ezequias, quanto te valeu uma lágrima? Ele responderia: uma lágrima me valeu 15 anos de vida. E você poderia chegar então para Pedro: Pedro, quanto te valeu uma lágrima? Ele responderia: me valeu as credenciais de pastor presidente. E você chegaria para João e diria para João: João, quanto te valeu uma lágrima? João responderia: me valeu um arrebatamento de espírito. Aleluia. E por que nós não choramos mais? Por que nós não choramos mais? Por que não choramos mais? Ribalabastei. Xandeclamalabachás. Andei de onde xarabalabai. Onde clamalabastei. Ande balabastei. Clamalai de onde xarabalabai. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. E balabas. Xandei de onde lamalabai. Ah, malabastei. Malabasteriana labachá. Aleluia. Por que não choramos mais, irmãos? Secou a fonte das nossas lágrimas. Deus vai tocar na fonte das nossas lágrimas hoje. E você vai chorar. Deus vai tocar na fonte das suas lágrimas. Aleluia. Irmãos, na vida de muitas igrejas já não ardem mais o fogo divino do primeiro amor. Segundo a palavra de Deus, Deus já deve ter removido o castiçal dessas igrejas. Na vida de muitos crentes já não ardem mais o fogo divino do primeiro amor. Deus já deve ter removido o seu castiçal. Na vida de muitos obreiros já não ardem mais o fogo divino do primeiro amor. Deus deve ter removido o seu castiçal. Na vida de muitas obreiras não ardem mais o fogo divino do primeiro amor. Deus deve ter removido o seu castiçal do seu lugar. Na vida de muitos pastores, na vida de muitos pastores já não ardem mais o fogo divino do primeiro amor. Deus já deve ter removido o seu castiçal do seu lugar. E para Deus trazer de volta o seu castiçal no seu lugar, volte ao primeiro amor hoje. Deus está vendo as suas qualidades louváveis, mas nem por isso Ele vai desculpar você da falta do primeiro amor. Ele está reclamando. Ele quer que você volte ao primeiro amor. Levanta a sua mão e glorifica o nome de Deus. Fique em pé em nome de Jesus. Eu não vou falar mais. Eu não vou falar mais. Alamalabastei. Alamai de grama alabastei. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você quer chorar? Ao anjo da igreja escreve, disse o Senhor. Fala com o Senhor. Senhor, toca na fonte das minhas lágrimas, Deus. Senhor, tem tanto tempo que eu não choro mais, Senhor. Eu não choro mais na Tua presença, Senhor. Toca na fonte das minhas lágrimas. Diga, irmão, Senhor, toca na fonte das minhas lágrimas. Levanta a sua mão aí. Quem quiser chegar aqui na frente, chega. Quem quiser chegar aqui na frente, chega. Ah, malabasterianda labachá. Orianda labai. Obreiros, vamos chorar hoje na presença do Senhor. Não é possível que nós não vamos chorar. Não é possível que Deus não vai tocar na fonte das nossas lágrimas. Coral, chora na presença do Senhor. Deus está tocando na fonte das suas lágrimas. Obreira, chore um pouquinho na presença de Deus. Obreiro, vamos chorar um pouquinho na presença de Deus. Igreja, chore agora. Arrependa-te de onde caíste.